E aí, meu nome é Daniel Serapião e eu falo sobre criação de conteúdo. Então, se você quer aprender a melhorar seus conteúdos, se você quer aprender até mesmo a produzir os seus conteúdos, se inscreve, porque aqui é o lugar certo. A nossa conversa de hoje é sobre um tema que está diretamente ligado à produção de conteúdo e como eu superei essa barreirazinha na minha vida, esse degrauzinho, e me fez estar aqui hoje conversando com vocês. Porque se eu não tivesse superado esse degrau, se eu não tivesse passado por isso, vocês sequer me conheceriam. Então, é extremamente importante falarmos disso e eu passar um pouco da minha experiência, um pouco do que eu vivi para vocês, tá certo? Em minha situação particular, quando eu decidi entrar nesse ramo, eu tinha que meio que uma certa urgência. E quem entendeu, quem assistiu o primeiro episódio vai entender sobre o que eu estava falando, sobre o que eu estou falando, na verdade. E essa urgência meio que me ajudou também a começar logo. Mas mesmo assim ela não fez com que minha vergonha sumisse. Ela não fez com que, eita, aí eu vou postar logo independente de qualquer jeito, não. Foi uma série de coisas que foram me ajudando a entender que, beleza, a vergonha vai continuar existindo, mas eu preciso fazer alguma coisa para que ela suma. Se eu não tivesse percebido isso, se eu tivesse continuado adiando, se eu tivesse continuado enrolando, na verdade, para começar a produção de conteúdo, provavelmente tudo que eu estava planejando construir não iria ter começado. E eu posso, assim, até certo ponto, posso chegar para vocês dizer que estou num certo, esse processo meio que andou, definitivamente. Sabe? Eu ainda assim tinha vergonha de me expor, eu tinha vergonha do que as pessoas iam falar, eu tinha vergonha dos meus colegas de escola, do que é que eles iam dizer, do que é que eles tinham, do que é que as brincadeiras que eles iam falar. E principalmente, eu não sei se as pessoas lembram disso, né, do meu primeiro colégio, mas teve um cara que ele estudou comigo, que ele entrou nesse mundo do marketing digital, ele entrou como afiliado, que sinceramente não é o melhor jeito de você entrar, né? E entrou e sumiu como se nada tivesse acontecido. Então a minha primeira experiência próxima com marketing foi essa. Não foi das melhores, né? Não foi das melhores. E ela sempre voltava à minha cabeça, tipo, eu vou entrar e sair. Eu vou começar a produzir uns conteúdos e vou sair. Porque eu acho que não vai dar certo. Meio que ficava com aquele receiozinho de tentar fazer de fato, tentar ir atrás de alguma coisa. Mas não era por medo de não dar certo. Era por medo do que as pessoas iriam dizer quando elas vissem que eu tentei decidir algo e errei ao fazer aquilo. E isso tem muito peso. Aliás, na verdade, isso a gente faz com que tenha um peso que não existe. É o primeiro ponto. A gente acaba a gente acaba se colocando mesmo num palanque, como se todo mundo estivesse esperando a gente tropeçar, ter um mínimo de descuidado para as pessoas saírem falando mal da gente. Sendo que não é exatamente assim. Então, mesmo com todas essas coisas, eu lembro que eu comecei a meio que colocar uma data. Segunda-feira eu começo. Não, deixa para quarta. Não, a próxima sexta que eu já vou ter assistido tal aula, que eu vou ter entendido melhor como é que funciona tal coisa. E que tal coisa vai ser melhor se eu fizer desse jeito, e se eu tiver esse entendimento. E eu acabava sempre postergando uma coisa que era para ser simples. Porque quando eu comecei a produção de conteúdo, eu não comecei nem pelo feed, eu comecei pelos stories. O meu primeiro story foi uma caixinha, desculpa, foi uma caixinha de conteúdo do Instagram. Botei uma caixinha lá, eu tentei achar, mas ela ficou com problema, não sei porquê. Tipo, no Instagram ficou bugado, sabe? Não consegui baixar, mas era simplesmente uma caixinha dizendo assim, pergunte sobre marketing, algo assim, um holofote em forma de GIF, a caixinha amarela, que eu odeio amarelo, e lá, assim, pergunta. Pronto, foi assim que eu comecei. Mas como foi o processo de eu chegar até aí? Eu passei por todos esses questionamentos internos, as pessoas vão tirar onda, as pessoas vão falar mal, as pessoas vão fazer chacota, enfim, ficava com vergonha de fato. Então, não vou dizer também que houve uma super virada de jogo, porque eu sabia o que tinha que fazer. No fundo, todos nós sabemos o que temos que fazer, que é produzir, que é apertar o botãozinho lá de postar. E você sabe do que eu estou falando.
Porque você sabe que não vai vir uma virada de chave. Você sabe que não, quando chegar a data que você marcou, não vai acontecer nada de diferente na sua vida. Você vai continuar sendo a mesma pessoa. E não há nada que vá mudar isso. Em um determinado dia, eu tava na minha folga, uma folga assim que eu fazia, um descanso entre as aulas que eu assistia. Eu começava de manhã, parava depois do almoço até umas 2 horas e depois voltava. Determinado dia, 15 de março de 2022, eu pensei, vou botar uma caixinha. Não pensei, não refleti muito e postei. Pronto. Foi assim que eu comecei a produzir conteúdo. Superei a minha vergonha desse jeito. Como? Sem pensar muito no que eu tava postando. Sem pensar muito. Por que nesse sentido é ruim você pensar muito no que você vai postar? Porque você começa a achar falhas, problemas, dificuldades, ou querer achar que existem coisas melhores e você acaba postergando, você acaba deixando para depois. Você acaba querendo deixar tudo perfeitinho demais, que é uma das piores coisas que tem para se trabalhar com produção de conteúdo, é querer tudo perfeito. Porque não dá resultado fazer isso. Sabe por que não dá resultado? Porque nem você vai melhorar, nem você vai aprender de verdade o que é bom postar, o que funciona, o que não funciona. Nem você vai pegar a prática, nem você começa, porque você não começa. Enfim, é uma coisa que vai atrás da outra. Você não começa, por você não começar, você não melhora. Por você não melhorar, por você não começar e não melhorar, você não atrai o público certo. Por você não começar, melhorar e atrair o público certo, você se frustra e desiste. Por quê? Porque o Instagram não é para você. É simples assim. A vergonha, ela é superada quando você entende que ela não vai sumir. E o que é que você tem que fazer? Começar a se expor aos poucos. Que foi exatamente o que eu fiz. Comecei com a caixinha de conteúdo, só respondia. Depois de um tempo, o meu primeiro story, depois eu vou colocar aqui para vocês, meu primeiro story foi fazendo um unboxing de uns livros que eu tinha comprado de marketing. Eu não sei se foi no mesmo mês ainda. E era num celular que nem era meu. Era o da minha irmã mais nova. Ela tinha um iPhone 8 na época. E eu ficava usando o celular dela para poder gravar alguma coisa quando eu queria gravar. Aqui, ó. Foram esses 2 livros. Fala, pessoal, aqui, ó. Vocês disseram que queriam ver o que eu recebi. Ele chegou no sábado, não tava em casa, mas hoje, assim que eu cheguei, eu olhei e perguntei se vocês queriam ver. Então, vamos abrir. Tribos de Seth Godin. Nós precisamos que você nos lidere. É um livro sobre liderança, obviamente. E esse aqui, ó. As Armas da Persuasão. É uma edição ampliada do normal. E assim as coisas vão fluindo. Quando você tem vergonha, mas você tem a disposição de passar por cima dela, é aí que ela perde força. Por quê? Porque você se expondo, mesmo que em pequenos níveis, vai fazendo com que você perceba que essa tal vergonha não é isso tudo que você acha, e que ela não é um impeditivo de verdade para fazer com que você não tome determinadas ações. Seja isso ir para um palco falar para uma multidão, seja isso fazer uma story para 50, 40 pessoas, 10, 20, 30, qualquer que seja. Então perceba, aqui não foi um método específico para se livrar da vergonha. Foi simplesmente eu percebendo que aquilo estava me prendendo, mas que ele não tinha esse poder todo. Logo, eu estava dando um poder a essa situação, não era dela. Em um momento de insanidade, eu simplesmente postei, sem pensar muito. E, sinceramente, é isso que você tem que fazer. Postar sem pensar muito. E você vai ver que o seu problema com vergonha, ele vai sumindo aos poucos. Sabe por quê? Porque, primeiro, as pessoas começam a curtir, as pessoas começam a interagir, as pessoas começam, eita, gostei, não sei o que lá, principalmente nos primeiros dias. Depois, essa galera que gosta de dar esse incentivo, eles vão cuidar da vida deles, o que é normal. Você não quer falar com todo mundo. E você vai entender que não é isso tudo. E que tem muita gente que nem vai ver o que você está fazendo.
Porque tem gente que pega o celular e passa assim, ó. Pá, 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 no story. Tá, 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 tá. E não tá vendo nada do que você tá postando. Então tu tá preocupado com uma coisa que tu nem tem certeza que as pessoas vão ver. Ah, mas elas vão ver, tal, tal. Beleza, mas... o que é que tem se você tiver cometido um erro? Um pequeno erro. E entenda esse pequeno erro como ter falado uma frase errada, como você ter escrito uma frase errada, uma palavra errada. É motivo para você ser crucificado? É motivo para as pessoas virem, tirarem onda e você ser afetado por isso, porque você errou uma palavra, porque você errou uma frase? Não é. E foi assim que eu comecei a produção de conteúdo. Deitado lá, mexendo no celular, então vou botar uma caixinha. Botei, pá, pronto. No outro dia tinha várias perguntas, porque era o primeiro dia, meu Instagram ainda era... eu nem transicionei direito, eu só comecei a produzir conteúdo de marketing. E aí as pessoas começaram a perguntar, obviamente que nos outros dias depois não ficou do mesmo jeito. Eu tive que ir fazendo as próprias perguntas e respondendo, mas eu comecei. E esse foi o meu start. Depois eu fui escalando, depois eu fui fazendo unboxing, eu fui mostrando mais da minha rotina, mostrando que estava assistindo aula e estudando marketing. Começava a marcar os professores das aulas. Meu primeiro parceiro, que foi um cliente parceiro, comecei a fazer reuniões com ele, marcar ele, tirar print, tirar story, marcar ele no Instagram. Depois fui começando a introduzir coisas da minha rotina. Academia que eu ia, basquete que eu sempre vou. E assim vai, as outras demais coisas. Depois eu comecei a produzir conteúdo para feed. Fiz post, fiz Reels. Reels demorou um pouquinho mais. Foi depois que eu peguei o meu celular, consegui pegar um celular bom. E assim eu vou até hoje. O que me levou a estar aqui hoje. Por isso que para mim não é difícil eu sentar aqui na cadeira, de frente para a câmera e ir falando. Porque para mim eu já tenho prática. A vergonha ela não vai mais me afetar nesse sentido. Vai ter gente que vai ver o que eu estou fazendo, vai achar ridículo, mas eu não estou nem aí. Porque não são com essas pessoas que eu quero falar. Eu quero falar exatamente com você que está vendo. Quero falar exatamente com você que está vendo e que está passando por esse problema. Que está sendo afetado. E essa vergonha, muitas vezes, ela não é só um mal para você, mas é um mal para as pessoas que você pode estar ajudando e não está ajudando. Seja com seu conhecimento, seja com seu serviço, seja com a sua mentoria, seu produto, seja com o que for. Você está deixando de ajudar outras pessoas. Você pode estar deixando de melhorar a vida de outras pessoas. Isso, falando isso aqui agora, eu não estou falando porque eu passei exatamente por isso, ou que eu pensei exatamente nisso. Mas foram coisas que eu fui percebendo depois que eu passei desse problema. Vou dizer a você que poderia ter ficado totalmente, extremamente incentivado por esse tipo de conhecimento? Não. Mas ainda assim é um artifício que eu posso te entregar para te ajudar a superar isso. Mas o principal é você não querer pensar muito. A vergonha ela vai sempre existir, ela vai sempre te acompanhar. Mas a força que ela tem é você quem determina. Porque é você que é o responsável por manter ela sob controle. E assim foi o jeito que eu lidei com a minha vergonha. Eu não decidi me esconder atrás dela, mas decidi enfrentá-la de frente. E a vergonha, ela só inibe todo o teu potencial de crescimento. Porque toda vez que você tem a oportunidade de aparecer, de falar, de fazer novas amizades, fazer o networking, que é uma palavra assim famosa dentro desse mundo, dentro do mundo do trabalho mesmo, ela é reduzida a zero. E também tem aquele velho ditado: quem não arrisca, não petisca. Então, se você não começou
alguma coisa, por qualquer que seja a coisa, por vergonha, eu te digo que ela não é nenhum monstro. E que você tem tudo que é preciso para enfrentá-lo. Basta uma decisão firme e concreta. Certo? Então, sobre vergonha, essa foi a nossa conversa de hoje sobre vergonha. Você tem tudo que é preciso. Tudo para se livrar dela. Basta você querer. Agora, eu quero falar sobre o meu novo escritório. Mas dá pra perceber, né? Quando vocês compararem outro vídeo antes desse com esse, né? Foi uma coisa incrível. Foi de uma semana para outra. Deus tem sido realmente bondoso com ele, porque foi comigo, porque foi literalmente de uma semana para outra. Eu consegui tudo que eu precisava: uma mesa, um segundo monitor, meu teclado, meu mousepad, uma mesazinha que se eu quiser para ler, para compor o cenário, a espada compor no cenário também. Se vocês tiverem recomendações do que vocês colocarem aqui, me digam. Tô precisando, ainda não sei o que eu coloco aqui do meu lado esquerdo, sei que ele tá vazio. Mas enfim, coisas que eu vou aprimorando com o tempo. Mas aí, me diga aí, tá aprovado ou não o cenário? A iluminação tá legal? Eu acho, pelo menos. Eu tô particularmente orgulhoso. Então, minha gente, era isso que eu tinha pra conversar com vocês, tá? Queria falar um pouquinho sobre o cenário, que foi pouquinho mesmo. Até porque tem pouca coisa. E principalmente sobre a vergonha. Não deixe com que ela te impeça, não deixe com que ela acabe com o teu potencial, beleza? Então, lembra de deixar o like, lembra de se inscrever no canal e comentar o que você achou do vídeo. Até o próximo episódio.